Olha, eu estou convencido de que existem feridas que nós trazemos conosco, que na verdade nunca se fecham. Eu não estou aqui dizendo que a perda de uma mãe, a perda de um filho, a perda de um. Não estou falando de perdas. Eu estou falando de feridas de um modo geral. Cada um sabe de si, cada um talvez se dê conta desta realidade que eu estou aqui comentando. Ontem, não por acaso, eu comentava com uma pessoa muito querida que eu ontem, na data de ontem foi dia primeiro, né? 31 de abril, de outubro, hoje é primeiro, amanhã é 2. Ontem, por uma ocorrência, eu fui puxado para uma experiência que me foi muito dolorosa quando eu tinha 2 anos de idade. Como assim? Eu já fiz tantos anos de psicoterapia. Aí eu fiquei refletindo sobre essa questão, não é? Como eu sou muito reflexivo sobre todas as coisas que acontecem em minha vida, e no cotidiano também, né? Eu fiquei refletindo. Realmente existem determinadas dores da alma que a gente tem que conviver com elas. E de alguma maneira nós aprendemos a conviver com elas. Elas fazem parte daquilo que nós somos. E por falar nisso, eu me lembro de um filme muito interessante que eu sugiro que você assista. Para você que quer se melhorar quanto como pessoa, como espírito que está numa tarefa evolutiva, né? Assiste um filme chamado Colcha de Retalhos. Colcha de Retalhos. É um filme muito rico. Eu estou querendo dizer com isso o quê? Que todos nós somos uma colcha de retalhos e que muitas vezes, por esta ou por aquela razão, um desses pedacinhos de retalhos nossos se sobressai, tomam-no, nos tomam de fôlego. Às vezes, por um cheiro. A gente viaja no tempo e temos o sentimento de que estamos vivendo aquela mesma experiência, né? Às vezes por um toque. Eu me lembro que quando eu era menor, quando eu tinha 6 anos de idade, 5 anos de idade, eu tinha muita febre alta e o sentimento que eu tinha durante aquele momento de febre alta era que eu estava mastigando aquela pedra chamada pedra pomos, né? Parece muito com aquelas pedras do mar que são cheias de furinhos, né? É também o tato que nos leva a essas experiências, né? A visão, o cheiro, o olfato, o paladar. Às vezes um som nos leva lá para nossos 10 anos de idade, 5 anos de idade. É curioso essa história da vida, não é? Daí a importância da gente ter absoluto respeito pelo outro.
Daí a gente ter a necessidade de medir as palavras quando a gente vai se dirigir ao outro, porque nós nunca sabemos em que nós estamos mexendo. Hoje, não por acaso, hoje eu vi um vídeo de uma ocorrência muito triste, em que um jovem ia com uma namorada e um homem já mais idoso terminou por tirar a vida. O jovem teria se enciumado do idoso, porque eu estou falando idoso porque a gente chega aqui no Brasil, quando tem 60 anos já passa a ser idoso, né? Um homem de 65 anos, e discutiram no meio da rua e o homem terminou tirando a vida desse garoto de 18 anos. Aí eu fiquei refletindo, não é? Nossa Senhora, né? O quanto nós devemos ser prevenidos, o quanto nós devemos saber medir as palavras, né? O como nós devemos olhar para o outro com um olhar de compaixão, ver as condições em que o outro está, ver o que nós vamos falar, né? Porque aqui está a coisa mais violenta da vida, a fala. Quando eu vejo determinadas falas nas mídias ou na televisão mesmo, né, na mídia, na grande mídia, né, eu digo, meu Deus, né, como manipulam o povo, como fazem coisas de má fé, não é? E quando você se dá conta de que você vai dormir um domingo à noite, depois de ouvir tanta coisa desastrosa, né? Você imagina como é que você vai acordar na segunda-feira, né? Então, se reserve ao direito de não ouvir aquilo que você não quer ouvir. Se reserve a obrigação de medir as palavras para aquilo que você vai dizer. Se reserve também a medir as suas decisões, as suas posturas, porque você poderá estar tirando a vida de alguém com uma fala, com uma postura. E depois fica muito tarde. A própria palavra diz depois já passou. O pedido de perdão se pressupõe a não repetir aquele erro. Mas existem pessoas que cometem o erro, pede desculpa ou perdão, repete o erro de novo, aí banaliza. Aquela falha, aquela falta fica banalizada, porque as pessoas às vezes me perguntam assim, eu devo bloquear? Como assim bloquear? Mas é uma linguagem nova do momento presente, não é? Quando um não quer, dois não brigam. As marcas, os vincos que eu tenho na alma, eu trago comigo. Durante meus 20 e poucos anos de psicoterapia, eu estudei esses vincos todos. E lhes asseguro aqui agora que tem vincos que ficam para a eternidade. E, muitas vezes, uma ação que venha de fora pode realçar
aquela experiência que não foi exitosa e fazer ferir novamente o indivíduo. Então, como psicólogo, como estudioso das emoções, dos sentimentos, como estudioso das personalidades, eu lhes asseguro que muito cuidado com o outro e muito cuidado com você mesmo. Não permita que ninguém fira você, mas também não fira ninguém. Bote uma fechadura. Namastê, namastê. O Deus que existe, que abriga em mim, cumprimenta o Deus que existe em você. Jesus esteja em tuas decisões, em tuas atitudes. Muita paz, muita paz.